A cidade acordava lentamente. As ruas ainda estavam molhadas da chuva da noite anterior, refletindo o brilho fraco dos postes amarelados que insistiam em iluminar a madrugada. Carla já estava de pé antes mesmo do sol tocar as casas e prédios baixos da vizinhança. Acordar cedo era um hábito cultivado não apenas pela necessidade, mas por um senso de missão que lhe consumia a alma. Sua rotina matinal era simples: café ralo, pão dormido e uma rápida olhada no calendário de compromissos. Mas havia algo maior que preenchia seus pensamentos e energia: ir até a praça central para encontrar Miguel. Miguel. Para a cidade, ele era apenas mais um homem invisível, jogado às ruas pela vida, esquecido e ignorado por todos. Um sem-teto comum, um rosto entre milhares que passavam despercebidos nos ônibus lotados, nas calçadas apressadas e nas esquinas cheias de buzinas e comércio. Mas para Carla, Miguel era diferente. Seus olhos continham uma intensidade que não combinava com a aparência desgastada. Sua postura, mesmo cansada e encurvada pelo tempo e pelas intempéries, carregava uma dignidade que não podia ser quebrada. Havia inteligência ali, havia experiências que a maioria das pessoas jamais compreenderia. E, de algum modo, Carla sentia que cada gesto seu de bondade estava construindo uma ponte invisível entre duas vidas, ligando a própria humanidade ao mistério que Miguel representava. Ela carregava uma mochila pesada, mas seu peso era simbólico: cobertores, roupas limpas, sopas quentes, livros usados, pequenos objetos de cuidado que ela recolhia onde podia. Cada item era pensado para aquecer, para alimentar, para confortar, mas também para manter a dignidade daquele homem que o mundo parecia ter esquecido. Ela nunca entendia completamente o impacto de cada ato, mas uma intuição silenciosa lhe dizia que sua presença tinha efeito profundo. Miguel estava sentado no mesmo banco da praça, envolto pelo vento frio e pelas folhas secas que rodopiavam ao seu redor. Ele parecia contemplar o horizonte, absorto em pensamentos que ninguém poderia decifrar. Quando Carla se aproximou, estendeu a mão com a sopa fumegante. Ele aceitou, seu sorriso tímido mostrando gratidão, mas sem uma palavra. Carla sabia que havia algo maior por trás daquele silêncio, algo escondido há muito tempo, que ainda estava por vir à tona. Enquanto a cidade se movia ao redor deles, com pessoas passando sem perceber, buzinas soando, o som distante de uma sirene, Carla sentia um arrepio. Miguel observava cada detalhe: o lixo espalhado na calçada, a movimentação dos pássaros, o comportamento dos transeuntes, como se estivesse lendo cada pequena nuance da vida urbana. Havia algo quase sobrenatural na forma como ele percebia o mundo, uma atenção que ninguém mais tinha. Ela começou a notar padrões. Miguel lembrava de nomes de pessoas que jamais tinham falado com ele. Reconhecia rotas antigas, ruas que haviam mudado de nome. Falava de eventos que ocorreram há décadas, como se tivesse estado presente. Cada fragmento despertava uma mistura de curiosidade e fascínio em Carla. Quem era esse homem? E por que estava ali, sozinho, esquecido pelo mundo? A cada encontro, ela tentava arrancar dele pequenas histórias, mas ele mudava de assunto com sutileza. Contava memórias fragmentadas, às vezes melancólicas, às vezes estranhamente poéticas. Carla começou a perceber que a vida de Miguel não era apenas dura, era extraordinária, escondida sob camadas de sofrimento, perda e silêncio. O mundo que ele carregava nos olhos e nos gestos era vasto, complexo e, de certa forma, inacessível. Num dia particularmente frio, enquanto Carla se aproximava, viu algo que nunca tinha notado antes. Miguel ajudava um cachorro perdido a atravessar a rua, guiando o animal com paciência e delicadeza, protegendo-o dos carros, mostrando cuidado que ia além da simples compaixão. Cada ato do homem parecia carregado de significado, como se cada gesto fosse ensinado por uma vida inteira de experiências que ninguém jamais suspeitaria. A sensação de que Miguel carregava um segredo profundo aumentava a cada dia. Carla começou a reparar na maneira como ele falava de lugares e pessoas influentes, em como ele parecia entender situações complexas antes de acontecerem, em detalhes que escapavam aos olhos comuns. A cidade inteira passava despercebida por alguém que estava ali, mas que parecia conhecer mundos que ninguém mais conhecia. Ela sentia uma conexão silenciosa, quase mágica.
Cada pequena ação dela, cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento criava um vínculo que ia muito além do físico. Era algo espiritual, uma troca de humanidade pura. Carla começou a perceber que sua vida, sua rotina, sua própria perspectiva sobre o mundo estava sendo transformada por aquele homem misterioso que todos ignoravam. Nessa fase, o suspense crescia. Cada dia que passava, Carla sentia que a verdade de Miguel estava próxima de ser revelada, mas não sabia quando ou como isso aconteceria. Havia sinais sutis, olhares profundos, silêncios carregados de significado. Ela sabia que estava caminhando para algo grande, que a história daquele homem não era apenas trágica, mas também extraordinária, e que sua própria vida estava prestes a mudar para sempre. A cidade continuava apressada, alheia ao drama silencioso que se desenrolava no banco da praça. Mas para Carla, cada manhã, cada gesto, cada sopão entregue, cada conversa com Miguel era a construção de um vínculo que mudaria o destino de ambos. E enquanto o vento frio soprava e as folhas rodopiavam, ela sentia que o mundo estava prestes a revelar um segredo capaz de transformar a percepção de tudo aquilo que julgamos simples ou insignificante. E então, naquele instante silencioso, Miguel olhou para ela, seus olhos profundos como um espelho da própria vida, e disse algo que faria o coração de Carla acelerar. Você se importa comigo, mas talvez não saiba o quanto eu preciso de você. A frase ficou no ar, carregada de significado, prenunciando uma revelação que mudaria a vida de Carla, de Miguel e talvez de todos que algum dia testemunhassem aquela história de empatia, coragem e descoberta. Os dias passaram, e a relação entre Carla e Miguel se aprofundava. Cada manhã era uma oportunidade de observar, aprender e entender o homem que todos na cidade ignoravam. Miguel continuava falando pouco sobre si mesmo, mas deixava pequenas pistas em suas palavras, gestos e olhares. Carla começou a perceber que o silêncio dele não era fruto de indiferença, mas de uma necessidade de controlar quando e como o mundo conheceria sua história. Miguel tinha uma rotina própria, quase meticulosa. Ele organizava seus poucos pertences com cuidado, limpava o espaço embaixo do banco, verificava os sapatos deixados perto da árvore, dobrava jornais e embalagens de comida que recebia. Era como se cada gesto representasse uma parte de disciplina que ele havia cultivado ao longo de anos, talvez décadas. Carla começou a perceber que a vida nas ruas não havia apagado a essência dele, apenas a escondia, protegendo uma identidade que parecia preciosa demais para ser compartilhada com estranhos. Um dia, enquanto Carla distribuía sopas e cobertores, ela notou algo diferente. Miguel, que normalmente aceitava os itens sem questionar, retirou da mochila um envelope antigo e discreto, guardado entre os papéis que mantinha consigo. O envelope estava amarelado pelo tempo e continha selos de instituições importantes, carimbos e assinaturas oficiais. Carla sentiu um frio na espinha. Quem guardaria documentos assim se não tivesse passado por algo extraordinário? Ela tentou fazer perguntas indiretas, mas Miguel desviava o olhar, sorria de maneira enigmática e comentava coisas vagas. Algumas histórias precisam ser descobertas no momento certo, nem antes nem depois. Enquanto isso, Carla continuava a perceber detalhes que a deixavam perplexa. Miguel parecia conhecer a cidade de uma maneira que ninguém mais conhecia. Sabia de caminhos escondidos, reconhecia pessoas que passaram por situações importantes há anos, lembrava de nomes e datas com precisão quase obsessiva. A cada pista, a sensação de que havia algo grandioso e secreto crescendo aumentava. Ela começou a investigar discretamente, perguntando a antigos moradores e consultando registros públicos. Nada parecia se encaixar. A vida que Miguel relatava não batia com sua aparente situação de rua. Durante semanas, Carla observou também pequenos atos de Miguel com os animais da cidade. Um gato ferido, um cachorro abandonado ou até pássaros machucados eram cuidados por ele com paciência e precisão. Cada gesto demonstrava empatia e habilidade que ultrapassava o comum. Ele não apenas cuidava, entendia os sinais do sofrimento, reagia com inteligência e estratégia. Era evidente que Miguel possuía um conhecimento adquirido ao longo de experiências extraordinárias. Em paralelo, Carla começou a perceber padrões em suas próprias emoções. A cada encontro,
A empatia se intensificava. Ela sentia raiva da injustiça que a vida havia imposto a Miguel, tristeza pela invisibilidade dele e uma determinação silenciosa de ajudá-lo a retomar algo perdido. O vínculo entre eles deixava de ser apenas de cuidadora e necessitado, transformava-se em uma parceria silenciosa, um respeito mútuo carregado de emoção e confiança. Uma tarde, enquanto a chuva caía fraca sobre a praça, Miguel finalmente decidiu revelar um pouco mais. Ele contou sobre viagens que havia feito, projetos em que trabalhara, pessoas influentes que conhecera e momentos de liderança que teve. Cada frase era carregada de detalhes que ninguém poderia inventar. Nomes de instituições, datas precisas, eventos complexos. Carla escutava boquiaberta, sem conseguir acreditar que aquele homem, agora reduzido à rua, havia desempenhado papéis tão importantes. Você está me testando, Carla, disse Miguel com uma leve ironia e um olhar que parecia medir a sinceridade dela. Não se trata apenas de bondade. Quero ver se você consegue olhar para além da superfície, se consegue ver o que ninguém mais vê. A tensão cresceu. Carla percebeu que o que estava diante dela não era apenas um sem-teto, mas alguém que possuía um passado complexo e fascinante, marcado por conquistas, perdas e segredos que o mundo nunca soube reconhecer. Cada gesto de cuidado que ela tinha praticado não apenas fortalecia Miguel, mas também validava a própria bondade dela, revelando a capacidade de enxergar valor onde ninguém mais consegue. Ao longo dos dias seguintes, a investigação discreta de Carla começou a produzir resultados. Ela descobriu registros de projetos humanitários, menções em jornais antigos, cartas de instituições que confirmavam que Miguel havia sido um profissional renomado, respeitado e decisivo em várias situações críticas. A vida dele havia sido injustamente interrompida, mas não apagada. Cada descoberta aumentava o mistério. Por que alguém com tanto prestígio acabaria nas ruas, invisível e esquecido? O suspense atingiu seu ápice quando Carla percebeu que havia pistas de que Miguel ainda possuía aliados poderosos, pessoas que acreditavam em seu talento e caráter. Aquele homem que todos consideravam perdido tinha uma rede secreta de influência e respeito que ninguém poderia imaginar. Era uma verdade monumental escondida sob camadas de sofrimento e silêncio, e Carla estava prestes a ser a primeira pessoa a descobrir seu segredo completo. Naquele instante, Carla sentiu que a vida de ambos estava prestes a mudar. O homem que todos ignoravam carregava uma história extraordinária, e a jovem mulher que diariamente demonstrava compaixão seria a chave para restaurar não apenas sua dignidade, mas também a justiça que a vida havia negado a ele por tanto tempo. Cada gesto, cada conversa e cada detalhe que ela testemunhara não eram apenas momentos isolados, eram os passos iniciais de uma grande revelação que transformaria tudo. E assim, com o coração acelerado, Carla olhou para Miguel e ele, silenciosamente, deixou transparecer um leve sorriso como se dissesse: "Está quase na hora de você conhecer a verdade, Carla. Está preparada para enfrentar o inesperado?" O vento frio soprava pelas ruas desertas, carregando consigo folhas secas e a promessa de que nada mais seria como antes. A rotina de Carla e Miguel havia se transformado em algo mais profundo do que simples ajuda. Cada dia que passava, Carla sentia-se mais envolvida, não apenas pelo cuidado com o homem que vivia nas ruas, mas pela intrincada tapeçaria de mistérios que cercava a vida dele. Cada gesto de Miguel carregava uma história não contada, e cada palavra tinha uma profundidade que exigia atenção, sensibilidade e paciência. Ela começou a perceber que, mesmo invisível aos olhos da cidade, Miguel carregava uma vida inteira de experiências extraordinárias, experiências que poderiam abalar a percepção de qualquer pessoa sobre justiça, sucesso e tragédia. Certa manhã, enquanto a neblina cobria as ruas estreitas e silenciosas da cidade, Miguel finalmente decidiu começar a revelar o que havia sido escondido durante anos. Ele contou a Carla, com voz firme e pausada, sobre seu passado. Havia sido um médico respeitado, reconhecido em sua profissão por salvar vidas em situações extremas, muitas vezes em áreas de conflito e pobreza. Sua dedicação não se limitava ao trabalho hospitalar. Ele liderava projetos sociais, fundava clínicas para comunidades carentes e era considerado uma referência em ética,
competência e humanidade. Cada palavra ressoava no ar frio, carregada de dignidade e arrependimento pelo que a vida lhe havia roubado. Mas a vida, cruel e implacável, não poupou Miguel. Ele começou a relatar como havia sido traído por pessoas em quem confiava plenamente, colegas de profissão, parceiros de projetos e até membros da família, todos que viram em sua generosidade uma oportunidade para se beneficiarem às custas dele. Documentos, contratos e cartas haviam sido manipulados. Projetos importantes foram bloqueados injustamente, e sua reputação, construída com esforço e sacrifício, fora manchada por acusações falsas. A humilhação e a perda de tudo o que ele havia conquistado o levaram gradualmente às ruas. Carla sentiu um nó na garganta. Cada detalhe revelava não apenas sofrimento, mas a injustiça extrema que havia transformado um homem de grande influência em alguém que a sociedade descartara como invisível. Ela não conseguia compreender como alguém tão íntegro e talentoso poderia acabar assim, relegado ao anonimato e à escassez. Mas, apesar da dor e da injustiça, Miguel mantinha algo raro, uma força interior e uma dignidade intacta que nunca se curvaram completamente diante do destino cruel. Enquanto a história se desenrolava, Miguel começou a revelar detalhes que pareciam pequenos à primeira vista, mas que eram fundamentais para entender sua trajetória. Ele falou de encontros secretos com pessoas poderosas, de decisões que poderiam mudar comunidades inteiras, de momentos em que salvou vidas em situações que pareciam impossíveis. Cada relato era uma peça de um quebra-cabeça que Carla, até então, não conseguia enxergar por completo. Ela começou a notar que os detalhes que antes a intrigavam, o conhecimento sobre lugares, datas e acontecimentos, a habilidade em lidar com animais e pessoas, a inteligência estratégica, eram vestígios de uma vida que ninguém poderia imaginar. Miguel também explicou o motivo de sua permanência nas ruas, apesar da possibilidade de recomeçar em algum outro lugar. Ele queria ser invisível, testar a humanidade das pessoas e descobrir quem era capaz de enxergar além das aparências. Cada gesto de bondade, cada ato de empatia, era um teste silencioso, e Carla, sem saber, estava sendo a protagonista de uma das maiores provas que ele havia planejado. Cada sopa entregue, cada conversa, cada palavra de incentivo fortalecia não apenas o vínculo entre eles, mas também validava a essência de quem Miguel era e sua própria visão de mundo, bondade e empatia, como ferramentas poderosas de transformação. O suspense aumentava. Carla começou a investigar discretamente documentos antigos, jornais, registros de instituições e referências históricas. Cada descoberta a deixava ainda mais perplexa. Miguel não apenas havia existido em um mundo de prestígio e importância, mas sua influência havia salvado vidas, transformado comunidades e deixado marcas indeléveis em lugares que ele jamais mencionara diretamente. Cada peça de informação a preparava para algo maior, algo que iria desafiar sua percepção sobre riqueza, poder e caráter humano. Miguel, percebendo que Carla havia começado a juntar as peças do passado, decidiu levá-la até um local secreto, um antigo escritório abandonado, com arquivos, fotos e documentos organizados meticulosamente. Lá ele mostrou provas irrefutáveis, certificados de mérito, cartas de agradecimento, registros de projetos humanitários e até fotografias com autoridades e líderes que haviam se beneficiado de seu trabalho. Cada item contava uma história de sacrifício, inteligência e compaixão. E Carla finalmente entendeu a magnitude do homem que estava diante dela. A revelação causou uma mistura de choque, admiração e emoção. Carla se deu conta de que o homem que todos desprezavam era, na verdade, um gigante invisível. Ela percebeu que seu papel até então havia sido fundamental. Sua bondade e dedicação foram a ponte que permitiu que Miguel reconquistasse parte de sua dignidade, provando que a empatia pode mudar destinos mesmo em situações aparentemente impossíveis. Miguel concluiu a narrativa com uma frase que ficou gravada na mente de Carla. O mundo pode tentar te destruir, te ignorar ou te esquecer, mas a humanidade verdadeira sempre encontra um caminho para restaurar justiça e dignidade. Você, Carla, foi a prova viva disso. O vento frio soprava na praça enquanto Carla absorvia cada detalhe. O homem que ela ajudava diariamente
não era apenas alguém em necessidade. Ele era uma lição de vida ambulante, um exemplo de resiliência e bondade que a cidade inteira havia ignorado. E naquele instante, ela compreendeu que algo maior estava prestes a acontecer. A revelação completa de quem Miguel realmente era e como o destino de ambos estava prestes a se transformar irrevogavelmente. O inverno estava chegando, trazendo noites mais longas e frias. Carla e Miguel caminharam até a praça pela última vez juntos, antes da grande revelação. A cidade continuava alheia ao que estava prestes a acontecer, mas para eles, cada passo carregava um peso simbólico. Miguel olhou para Carla, seus olhos refletindo não apenas gratidão, mas também uma confiança silenciosa que apenas quem viveu perdas profundas consegue cultivar. Sheratla, começou Miguel com voz firme e calma, mas carregada de emoção. Você nunca imaginou que cada ato seu de bondade teria consequências tão profundas. Mas agora é hora de mostrar o que realmente importa, que a humanidade verdadeira supera qualquer injustiça. Carla sentiu um arrepio. Ela sabia que estava prestes a testemunhar a maior transformação de sua vida. Miguel a guiou até um pequeno prédio, anteriormente abandonado e esquecido, que havia sido seu centro de operações humanitárias. Lá dentro, tudo estava organizado de forma meticulosa. Arquivos, certificados, fotos e registros detalhados de anos de trabalho em comunidades carentes, hospitais e projetos sociais. Este é o mundo que ninguém viu, disse Miguel. O mundo que eu construí e que a vida tentou me arrancar. Mas graças a você agora posso recomeçar. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Carla. Ela finalmente compreendeu a dimensão daquilo que tinha vivido. Não era apenas um ato de caridade, mas a reconstrução de uma vida inteira que a sociedade havia tentado apagar. Cada gesto, cada sopa entregue, cada conversa, cada gesto de cuidado tinha sido um passo fundamental para restaurar dignidade e justiça. Miguel, então, revelou a parte mais surpreendente de sua história. Ele havia planejado discretamente devolver à cidade parte de sua influência de maneira que ninguém pudesse questionar. Com documentos e registros, ele estava pronto para retomar antigos projetos, reinvestir em hospitais, financiar programas educacionais e ajudar aqueles que, como ele, haviam sido injustamente esquecidos. Mas não queria fazer isso sozinho. Carla seria sua parceira, não apenas como ajudante, mas como coautora dessa transformação. Você provou algo que poucos conseguem, disse ele, olhando profundamente em seus olhos. Você viu além da aparência, além da situação. Você entendeu que valor verdadeiro e dignidade não se medem pelo que os outros enxergam, mas pelo que está dentro do coração. Naquela tarde, a cidade começou a perceber mudanças sutis. Amigos e antigos aliados de Miguel começaram a aparecer, pessoas que acreditavam em sua integridade, prontas para ajudá-lo a restaurar não apenas sua reputação, mas também sua missão humanitária. Cada gesto de colaboração, cada palavra de apoio, era uma confirmação de que o bem que ele havia feito no passado jamais seria esquecido. Carla observava tudo em silêncio, absorvendo cada detalhe. Sentiu uma mistura de orgulho, emoção e realização que nunca havia experimentado. Ela havia ajudado alguém quando ninguém mais acreditava, e aquele alguém havia se revelado como um gigante invisível, cuja vida inteira estava prestes a mudar novamente. Miguel, agora em plena recuperação de sua reputação e influência, fez questão de reconhecer publicamente o papel de Carla. Em uma conferência que reunia líderes comunitários, representantes de ONGs e autoridades locais, ele disse: há pessoas que fazem o bem sem esperar reconhecimento, mas algumas merecem ser vistas. Carla é uma dessas pessoas. Sem sua dedicação e empatia, nada disso seria possível. O público aplaudiu, e Carla sentiu uma emoção que ultrapassava qualquer conquista pessoal. O reconhecimento da importância de pequenos atos de bondade, o impacto que a empatia pode ter na vida de alguém. E, acima de tudo, a prova de que, mesmo nas situações mais adversas, a humanidade verdadeira sempre encontra uma maneira de florescer. Nos dias seguintes, Carla e Miguel trabalharam juntos para retomar os projetos humanitários, ajudando moradores de rua, crianças em situação de vulnerabilidade e animais abandonados. Cada ação era marcada pela parceria entre eles, uma aliança construída sobre confiança, respeito e uma compreensão profunda da fragilidade e da força humanas.
Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Miguel olhou para Carla e disse: "Você não salvou apenas a mim. Salvou a própria essência da humanidade que ainda pode existir nesta cidade." Carla sorriu emocionada, sentindo o peso e a leveza da experiência. Ela compreendeu que cada ato de bondade tem um eco que pode transformar vidas, restaurar destinos e revelar verdades que ninguém poderia imaginar. Miguel, com sua dignidade restaurada, tornou-se não apenas um líder novamente, mas também um símbolo vivo de resiliência e justiça. A história terminou com a praça silenciosa e limpa, testemunha de anos de sofrimento e agora palco de esperança. Carla e Miguel caminharam juntos, deixando para trás o passado, carregando consigo a certeza de que a bondade e a empatia são forças capazes de mudar o mundo, mesmo quando tudo parece perdido. O vento suave soprava, as folhas dançavam lentamente pelo chão, e os olhares de ambos refletiam uma verdade simples, porém poderosa. A verdadeira riqueza está na capacidade de enxergar o valor escondido nos outros e na coragem de transformar vidas através do amor e da compaixão. E assim, o homem que a cidade ignorou por anos encontrou sua redenção, e a mulher que o ajudou todos os dias descobriu que atos simples de bondade podem, de fato, mudar o destino de alguém e, de quebra, transformar também a própria vida.